E para falar mais sobre esse desentendimento, ou seria já uma crise entre Estados Unidos e Venezuela, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunther Hudzit. Tudo bem, professor? Como sempre, é uma honra receber o senhor aqui mais uma vez. Um abraço. Boa noite, Thiago. O prazer é meu. Boa noite a todos que nos assistem. O professor, eu conheço o senhor já há muitos anos, né? E eu me lembro, claro que não tem como se comparar períodos ou momentos, mas lá em 2003 a gente perguntava para os professores de Relações Internacionais sobre a possibilidade dos Estados Unidos invadirem o Iraque. Uns diziam que sim, outros diziam que não. O cenário é diferente. Mas em se tratando de Donald Trump, nesse caso, professor, tudo é possível? Olha, Thiago, nesse caso, não. Ainda não, porque o que Donald Trump menos quer é soldados mortos americanos chegando de volta aos Estados Unidos. Agora, uma operação aérea, ou no máximo, talvez, algumas operações especiais, não só da CIA, mas dos SEALs, aqueles times de forças especiais da Marinha Americana, isso sim é muito possível que possa ocorrer. O presidente Trump se elegeu prometendo não colocar os Estados Unidos em guerra, e a sua base política não aceitaria, né, uma guerra, mesmo que seja contra um ditador aqui na América do Sul, e que os americanos veem, né, como historicamente sempre viram, o seu quintal dos fundos. Agora, que a pressão que o presidente Trump vem fazendo para que Nicolás Maduro aceite sair do poder sem ter que ter nenhuma dessas operações especiais, isso está muito claro. E para mim é o caminho que ele vai tentar fazer. Eu acho que é mais uma pressão, ou seja, ele fala que o espaço aéreo está fechado, ele manda o maior porta-aviões do mundo para a região, é mais uma pressão para que, eventualmente, o governo Maduro ceda ou até mesmo haja uma sucessão no país? Olha, Tiago, veio à tona que semana passada os dois presidentes, Trump e Maduro, teriam conversado por telefone e não se teve mais nenhum grande detalhe dessa conversa. Muito provavelmente, Trump deve ter oferecido uma saída honrosa para o Maduro e que deve ter sido recusado. E por isso mesmo a pressão continua ou para ele sair de boa vontade ou que haja alguma mobilização, principalmente dos militares venezuelanos, que o derrubem do poder, porque eles não vão querer enfrentar, né, forças armadas americanas, mesmo que não seja uma invasão terrestre. Basta lembrar o que Israel conseguiu fazer contra o Irã utilizando os caças F-35 dos Estados Unidos. Durante 12 dias, a Força Aérea israelense dominou o espaço aéreo iraniano a centenas, até milhares de quilômetros longe de Israel. Então imagina os Estados Unidos com todo o seu poderio, ali principalmente já no Caribe, com os F-35 em base, né, na Costa Rica, porta-aviões e mais os bombardeiros B-2 que saem ali do Missouri, que estão a pouquíssimas horas de voo da Venezuela, é uma pressão muito grande para que os militares venezuelanos decidam trocar de lado. Ô, professor, também nos últimos dias surgiu a informação de que Nicolás Maduro poderia fugir ou sair para Nicarágua, por exemplo. O senhor acha que uma saída dele da Venezuela seria só a partir de uma invasão, eventual invasão americana, ou uma pressão muito grande quando ele observar essa situação que o senhor falou, pressionar os próprios militares a derrubar Nicolás Maduro? Se ele perceber que não tem mais o que fazer, aí ele sairia, fugiria? Eu acredito que sim, e nem tanto, né, para a América Central, Nicarágua, que depois da Venezuela é o próximo grande alvo, não só do presidente Trump, mas principalmente do secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio. Eu acredito muito mais uma saída dele, né, de Maduro e indo para a Rússia, assim como o ex-ditador Bashar al-Assad fez ali na Síria, no comecinho do ano, quando ele percebeu que o seu estado estava falindo. As Forças Armadas estavam abandonando ele, por isso ele fugiu e está lá na Rússia até hoje. Então, eu acredito muito mais nessa situação, mas bem nisso que você disse.
É quando ele perceber que pode correr o risco de ser preso pelos seus próprios militares e entregue aos Estados Unidos para ser julgado como narcotraficante, que é isso que o governo Trump está acusando. O professor Gunther, claro também que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele não dá nenhum passo sem um fundo econômico. Em relação a Nicolás Maduro, existem todas as divergências ideológicas possíveis, né, um de cada campo, mas eu pergunto para o senhor o seguinte, o que estaria por trás? O que seria benéfico para o governo americano o fim dessa ditadura de Nicolás Maduro? Eu diria que são três grandes objetivos. Primeiro, do próprio presidente Trump, de conseguir trocar um governo ditatorial visto nos Estados Unidos como comunista e que é fundamentalmente ligado ao narcotráfico. Se isso é verdade ou não, para o eleitor do presidente Trump isso não interessa, eles aceitam e pronto. O segundo passo, segundo objetivo, seria do próprio secretário Marco Rubio. Não podemos esquecer que ele é filho de um imigrante cubano, que o pai dele, os pais fugiram de Cuba quando houve a Revolução Comunista de Fidel Castro, e ele tem na sua agenda, há muitos anos, combater os regimes comunistas de esquerda aqui na América Latina. E terceiro, lógico, as empresas petrolíferas americanas estão de olho nas reservas da Venezuela. Em termos de tamanho, as reservas são as maiores do mundo. Agora, é um petróleo a qualidade não é tão boa, fica longe da qualidade do petróleo do Oriente Médio. Mas, num mundo tão conturbado, ter acesso a essas reservas e tão próximo dos Estados Unidos, isso com certeza é bem atraente para as empresas americanas. Eu vejo esses três objetivos como o que está motivando o governo americano a fazer tudo o que vem fazendo. O professor, é interessante também nesse momento de crise que ninguém mais fala sobre esse Essequibo, não é? Por quê, professor? Porque agora os militares venezuelanos é que estão preocupados olhando para o outro lado, olhando para o norte da Venezuela, de onde poderá vir alguma ação americana e não tanto ao leste, que seria uma operação bem complicada, porque é uma região de floresta tropical, úmida e bastante montanhoso. Por isso que nesse momento houve esse arrefecimento dessas provocações e hostilidades em relação à Guiana, mas que também gera uma preocupação nos militares venezuelanos, porque o governo guianense virou completamente aliado dos Estados Unidos, já que nenhum governo da região, como por exemplo o governo brasileiro, fez nenhuma menção de censurar a Venezuela, de ameaçar, invadir e anexar esse território. Eu tenho certeza que há no mínimo, militares de forças especiais americanas já em território guianense que poderiam agir a partir de lá. Ô professor, eu queria perguntar especificamente sobre esse discurso dos Estados Unidos de que está combatendo os cartéis de drogas, né? E quando o governo americano fala que o presidente da Venezuela seria líder do cartel de Los Soles e tal, o senhor acha efetivamente que é uma forma também de pressão ou existe realmente a preocupação do governo americano com o tráfico de drogas nessa região? Existe uma preocupação que não vem do governo Trump, vem já desde os anos 80. Não podemos esquecer que a presença americana, por exemplo, na Colômbia, vizinho da Venezuela, com o Plano Colômbia, foi justamente para combater narcotráfico. Então, essa região, esse arco norte da América do Sul é vista nos Estados Unidos há muitas décadas como uma ameaça pelo narcotráfico. Agora, o presidente Trump colocou categorizou os narcotraficantes como grupos terroristas para haver uma forma de agir
contra eles, da mesma forma que os governos americanos desde George W. Bush vêm agindo contra grupos terroristas no mundo inteiro, principalmente no Oriente Médio e África, ou seja, não precisa de nenhuma autorização do Congresso e se prender alguém, não precisa levar para ser julgado. Então, tem essa dupla função, efetivamente combater, que é uma preocupação da sociedade americana, o narcotráfico, existente ou não na cúpula do governo, que existe esse corredor de cartéis, principalmente colombianos e agora venezuelanos, para os Estados Unidos, existe possivelmente com membros do governo venezuelano. Agora, conseguir ligar diretamente o presidente Maduro, né, na verdade, ditador, porque para mim deixou de ser um presidente legítimo, é um pouco mais complicado. Mas faz parte desse processo de construir essa narrativa de justificar qualquer tipo de operação contra a Venezuela. O professor Gunter, eu estou aqui com o New York Times, né, a edição digital, e a manchete principal é a seguinte: enquanto Donald Trump ameaça os cartéis, ele promete libertar um traficante de cocaína condenado. As postagens do presidente sobre a Venezuela e um ex-presidente hondurenho, feitas em menos de 24 horas de diferença, mostraram uma dissonância na campanha dele, Donald Trump, contra o narcotráfico. O que isso desperta? O que isso chama a atenção do senhor? Bom, até que nos surpreende, porque o presidente Donald Trump é famoso por dizer coisas opostas na mesma fala e que o eleitorado dele acaba aceitando. Por isso mesmo, é bem típico. E efetivamente, o que ele quis com isso, se essa pessoa pode ajudar o governo americano nesse caso, a gente vai demorar um pouquinho para saber. Claro. E sobre o governo brasileiro em relação a esse conflito? A diplomacia brasileira deve se posicionar numa eventual invasão, vamos dizer assim, e nesse momento de tentativa, né, do governo brasileiro cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos por causa do próprio tarifaço e das sanções a autoridades brasileiras. Qual que deve ser o posicionamento, professor? Bom, o governo brasileiro já se pronunciou contrário a qualquer tipo de agressão, invasão por parte do governo americano. Aí cai, né, nessa dicotomia, desse duplo peso, porque quando o governo venezuelano, como conversamos agora há pouco, começou a escalar a retórica sobre esse equívoco em relação à Guiana, não houve nenhum pronunciamento por parte do Palácio do Planalto. Portanto, isso denota a posição efetivamente ideológica do governo atual em relação ao ditador Maduro. E que isso pode vir, dependendo do grau e do tom de postura do governo em relação a essas ações americanas, isso pode vir a comprometer qualquer negociação, sim. E, professor, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, em relação à estrutura militar da Venezuela, não há qualquer tipo de comparação com a estrutura militar dos Estados Unidos, né? Ou seja, seria uma vitória, a gente pode dizer, de uma forma massacrante. É claro que tem todo o lado civil, a preocupação com a população, mas de que forma? Não tem como se comparar. Olha, o mais próximo que a gente pode olhar é aquilo que eu falei sobre o Irã, que Israel atuou sobre o espaço aéreo iraniano durante 12 dias, a milhares de quilômetros de distância do seu território. Não houve um avião abatido, muito pelo contrário, destruíram toda a infraestrutura de defesa antiaérea iraniana, e isso num país com bem menos recursos que os Estados Unidos. Portanto, uma ação nesse sentido de um ataque aéreo sustentado, com certeza aniquilaria o que resta ainda de uma infraestrutura militar venezuelana. Eu digo isso porque as Forças Armadas venezuelanas se tornaram fundamentalmente uma polícia política para sustentar o governo. Há alguns nichos de excelência, principalmente baterias antiaéreas, mas que há grandes dúvidas da sua capacidade de operar e, fundamentalmente, conseguir rastrear e derrubar caças ou mesmo bombardeiros americanos.
Professor Gunther Hutzer, de Relações Internacionais da SPM, como sempre, muito obrigado pela gentileza, pelas explicações, esclarecimentos, um bom fim de semana, a gente volta a se falar, grande abraço. Eu que agradeço, boa noite e bom fim de semana a todos.